hacen. Entonces Marcelo y Siste pues me han puesto las chuletas para que presentara a los diferentes conferenciantes, pero obviamente no voy a seguir el guión que me han hecho. Entonces, siguiendo con el símil futbolístico, como su nombre indica, Eduardo de Oliveira es chinés, ¿vale? Nació en Natal. Natal es la capital del estado de Río Grande del Norte, creo, al norte de Brasil. Tiene unas playas maravillosas y unos cocoteros espectaculares, pero no nació en la playa. Él nació a 500 kilómetros en el interior, en lo que ellos llaman el sertón, ¿no? Sería lo que nosotros aquí en España llamamos la España vaciada. Allí no hay nada. Y bueno, por casualidades de la vida, pues llegó aquí, no os voy a contar cómo, de qué manera, hizo la tesis conmigo y con Lourdes, y como María, bueno, pues rápidamente hizo una tournée por diferentes equipos de España y de Europa. Consiguió un contrato postdoc en Italia, en Torino, pasó también por Oviedo con Michi, y ahora está en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, ¿vale? Y bueno, supongo que lo que nos va a contar es lo que estás haciendo ahora con Frederic en Bruselas. Adelante. Bueno, es de Natal, pero ya tiene la nacionalidad española. Él ha hecho igual que un jugador de fútbol que a Michi le encantaba, que se llamaba Marco Senna. Marco Senna era un brasileño espectacular que se nacionalizó, o lo nacionalizaron rápidamente y jugó en la selección española. Era un jugador terrible. Pues Eduardo más o menos está siguiendo la misma línea. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, profesor, por la presentación. Bueno, los organizadores también por la invitación. Sí, voy a presentar un poco lo que estamos haciendo ahí con Frederic, ¿no? En el grupo de la Universidad de Bruselas, que es parte de mi postdoctorado, ¿no? La beca que tenemos de la Generalitat Valenciana. Bueno, acabamos de empezar básicamente ese proyecto, ¿no? Y bueno, voy a presentar los resultados que acabamos de sacar ahí. Y como estamos en una conferencia por discusión también, voy a aceptar muchas ayudas, ¿no? En ese sentido de mejorar el proyecto y tal. Pero entonces está titulado como Exploring the Formation of Reactive Oxygen Species on Multiple Silica through DFT-MD. Bueno, en principio voy a contestar un poco de esas especies, ¿no? Ya más o menos ya lo sabemos. Entonces son especies altamente reactivas, ¿no? Que oriundas de procesos, de bioprocesos naturales, ¿no? Básicamente son formadas por radicales libres o no radicales, compuestas básicamente por essas principais estruturas aqui, que podem ver. E por apresentar sua alta reatividade, pode generar, nesses processos naturais, danos nas células. Como sabemos, a generação desses materiais, alguns materiais, por exemplo, a nível sintético e de la ciência de materiais, podemos obter processos que podemos analisar essas espécies, e um dos processos que vou destacar aqui seria a fotocatálise. Então, basicamente, se um material que tem pode apresentar uma certa interação com a luz, esse material vai generar o que seria um dipolo, não? Um dipolo momentâneo. Esse dipolo, em teoria, não? Esse desbalance de carga em contato com moléculas de oxigênio, moléculas de água, pode generar essas espécies reativas através de diversas reações, como podem ver aqui. Bueno, e aún nesse tema das ciências materiais e a generação desses materiais, o CDMF, em parceria com a Universidade de Jaume I, desenvolveram um material, basicamente uma heteroestrutura composta por sílica e plata, em que essa estrutura foram aplicadas em patógenos, por exemplo, vírus, nesse caso, hongos e bactérias, e ele apresentou propriedades biocidas. Logo em seguida, durante a pandemia, como te digo, se aproveitou dessas propriedades que essa estrutura tinha e aplicaram contra o coronavírus e, consequentemente, em tecidos, nesse caso, na época que estava utilizando em mascarilhas, não? Por sua boa reatividade e, consequentemente, essa atividade biocida desse material. Bueno, como se explica isso? Em teoria, se explica pelo efeito plasmônico que os metais têm, e esse efeito plasmônico em contato com um semicondutor vai generar esse dipolo momentâneo com
como um semicondutor, no caso, em contato com moléculas de água, moléculas de oxígeno, que seja del ambiente ou do sistema em si, vão generar essas espécies, e essas espécies em contato com a célula del patógeno vai generar a morte desse patógeno, não? Bueno, aqui vem a ideia nossa. A ideia seria tentar estudar esse mecanismo, a formação dessas espécies, possivelmente a evolução dessas espécies, através das ferramentas da teoria quântica, das ferramentas da química teórica, para poder explicar o processo de formação e de reatividade dessas espécies. Então, em princípio, hemos começado a estudar a metodologia estática. Nesse caso, hemos elegido nosso sistema seria cluster de prata com 13 átomos e a superfície de sílica. Nesse caso, por isso la passarei com Frederic, uma superfície de sílica amorfa já estudada por eles, aí já vem bastante tempo, também estabelecida na literatura. E para isso, hemos decidido utilizar o VASP para esse primeiro momento. Em princípio, hemos decidido estudar 5 diferentes sistemas, de los quais estamos cambiando tanto a posição do cluster de plata, a dissociação do cluster de plata, como também a rotação de isto. Isso porque, como é uma sílica amorfa, apresenta diferentes pontos de reatividade, isso que chamamos os silanoles nessa estrutura. Então, nossa ideia aqui era ver a dissociação de como se comportaria esse cluster de prata na dissociação dessa superfície. Esses foram nossos primeiros resultados iniciais, não? E aqui observamos que desses 5 sistemas, houve uma boa interação, uma dissociação. Podemos ver pela energia de atuação aqui que estamos observando. Pero, a la vez, também hemos notado, por exemplo, esse sistema aqui, apesar de ter uma energia não, muito parecida esse sistema, apresenta uma distância del átomo del cluster de plata hasta el oxígeno mais próximo, uma distância muito grande, apesar de ter uma energia de associação muito boa. E isso sim está relacionado, podemos relacionar justamente com esses pontos de reatividade. Nesse caso, os silanoles, não? Seguimos, cambiamos a metodologia, agora seria a metodologia, hemos tentado utilizar a metodologia dinâmica, principalmente por um ponto, porque como é uma estrutura, uma superfície amorfa, era interessante caracterizar essa estrutura. Então, para isso, como sabemos, é complicado a nível, bueno, por um DRX, por exemplo, então hemos utilizado, cambiar a metodologia por causa da metodologia para sacar o IR dessa estrutura. Para isso era necessário utilizar a dinâmica molecular. Para isso, começamos com 3 sistemas distintos. O primeiro sistema já conhecido. O segundo sistema hemos analisado como uma camada, não, de moléculas de oxígeno, de água, perdão, e depois moléculas de oxígeno. Em total, temos 18 moléculas de água e 10 moléculas de oxígeno. Para isso, hemos decidido utilizar esse P2K para hacer nossas dinâmicas, aplicando NVT, não NVE, 60.000 passos, não, a 0,5 femtosegundos. Como primeiro resultado, podemos ver o mesmo também através da interação, houve uma boa interação desse sistema. E aqui podemos juzgar pela aproximação, não, a ligação do átomo de plata ao átomo de oxígeno mais próximo. Logo depois, como analisamos as dinâmicas, depois de 60.000 passos, observamos que a dinâmica apresenta um sistema bastante estável. Podemos ver que a energia não variou muito, o potencial tampouco, e também a cinética, de maneira em que se manteve estável. Depois disso, partimos justamente para tentar sacar esse IR dessa estrutura. Nesse caso aqui, estamos utilizando a metodologia de um professor, não, que trabalhou com Frederic, do qual, por el cálculo, da trajetória do cálculo, sacamos o momento de dipolo, esse momento de dipolo traduzimos para sacar o IR da estrutura. Como analisamos essa estrutura, podemos já verificar que podemos encontrar a banda que está relacionada a essa interação oxigênio e la plata, consequentemente da sílica, não, da silofônica, sílica, oxigênio, sílica. Isso aqui de los OHs que está relacionada a los silanoles. Em seguida, partimos a caracterizar a estrutura eletrônica desse material. Por lo tanto, hemos decidido
hacer un DOS de esa estructura para verificarmos el comportamiento electrónico del sistema. Claro, como por el sistema es sílica, en este caso, aquí hay un error, ese aquí sería solo la sílica, ¿no? Y antes de pasar para los sistemas, los dos siguientes, sería interesante también analizar una cosa que sería la barrera de shock. ¿Qué sería esa barrera? Cuando tenemos un semiconductor, sería justamente una junción, ¿no? La junción entre ese metal y el semiconductor va a presentar una barrera de eléctrons. Y eso, básicamente, por una inyección de eléctrons de la plata, nesse caso del metal, mas aqui nesse caso da plata, fazendo com que haya um estreitamento da banda justamente por la inyección de ese electron. Entonces, eso, una inyección de electrones en la banda de conducción, haciendo con que él se disminuya ese band gap. Isso posto, vemos esse primeiro fenômeno acontecer aqui. Quando temos a plata no sistema, a sílica, observando que houve um estreitamento e, consequentemente, que é por consequência dessa injeção de elétrons. Para comprovarmos isso, hemos decidido fazer uma análise de densidade de carga, nesse caso, e hemos observado, por exemplo, aqui, em azul, não, que seria a depressão de carga, e em amarelo, a concentração de carga. E analisando um pouco mais por as cargas de Mulliken, hemos observado que houve uma transferência de carga do sistema, do cluster de plata, de aproximadamente 0,20 elétrons. Não? E isso, ao analisarmos ao final de tudo a dinâmica, hemos observado que é possível ver algumas estruturas aqui. Nesse caso, os radicais de hidroxila e um próton, oriundos desse processo de transferência de carga hasta então. Depois disso, hemos analisado também o sistema com o água. As dinâmicas também, nesse caso, todavía não está terminada, porque bueno, o processo está aí correndo. Nós, hasta agora, temos como 80% dos cálculos terminados. Pero de aqui já podemos sacar algo. O sistema também apresenta uma certa estabilidade. Temos aqui o potencial um pouco baixo, mas isso pode ser explicado também, porque como o cálculo não é terminado, bueno, esperamos que siga uma estabilização desse sistema. Depois disso, também hemos analisado o IR dessa estrutura, e também muito parecido ao que já havíamos visto para o primeiro sistema da sílica com a plata. Vemos também a banda oriunda da interação plata e oxígeno, a sílica, e essa banda aqui um pouco maior, e é porque aqui, claro, eu tenho, además de los silicos, também tenho as moléculas de água. Depois disso, também analisamos o DOS dessa estrutura, e, consequentemente, por el DOS também fizemos um cálculo de densidade de carga, e lo mesmo, hemos observado não, uma transferência, mas aqui nesse caso um pouco maior. Claro, temos moléculas de água, e por termos essa molécula, a principal interação, encontramos que a principal interação do elétron, não, que é transferido do cluster, está com essas moléculas de água. Por consequentemente, ao analisarmos o sistema, hemos visto também formação de algumas espécies, basicamente oriundas, não, dessa interação. Aqui temos moléculas de água. Essa molécula de água, ou seja, houve a donação de elétron, consequentemente, o rompimento aqui. Também temos essa outra estrutura e uma molécula de hidrogênio aqui, que poderíamos explicar de todo analisando isso aqui, algumas reações que podemos encontrar ou explicar através desse processo ou através desse sistema que estamos analisando aqui. Consequentemente, por último, hemos analisado o mesmo sistema com oxígeno, não? As dinâmicas também não hemos terminado tampouco, mas sigue também uma certa estabilização de temperatura, energia cinética e potencial também. Também, bom, aqui um pouco bajando, mas esperamos que ao final da conclusão do cálculo podemos encontrar uma estabilidade. Lo mesmo também hemos decidido analisar o IR, e lo mesmo também hemos observado o mesmo perfil, mas claro, aunque não tenhamos completa os cálculos, a trajetória, mas já encontramos um bom resultado, não, para as bandas, parecido ao que já temos anterior, também relacionada a essa interação da sílica plata e, consequentemente, o oxígeno. E analisar o DOS, observamos algo bastante distinto. Por exemplo, houve um estreitamento muito grande, não? E, consequentemente,
algumas bandas aqui apareceram, e isso, claro, pode estar relacionado com a molécula de oxígeno, não? Consequentemente, ao analisarmos a densidade de cargas, hemos visto que, además, houve uma, o sea, superior a essa donação de elétrons oriunda do sistema de plata, da classe de plata, perdão, e consequentemente, o sea, podemos ver aqui que há uma grande densidade de carga, não? Por isso, tanto por causa das moléculas, tanto por la donação e a interação com esse classe de plata. Quando analisamos o sistema, já não vemos tanto, em alguns pontos, que isso aqui seria os pontos, ou seja, podemos explicar que aqui seria os silanosos, ou seja, mais pontos mais próximos, né, onde poderiam estar essas estruturas. Temos uma maior interação aqui, próximo ao cluster, e, consequentemente, das moléculas de oxígeno. Quando analisamos também o sistema, já começamos a ver também na formação de algumas espécies, e assim podemos explicar também, através dessa formação dessas espécies, não, algumas das reações que já sabemos que, assim como que de onde vem esse material, de onde se oriunda essas espécies. Por fim, como conclusões, que hasta ahora temos que o espectro foi possível sacar o espectro desse sistema, também da metodologia que estamos estudando aí. Também hemos encontrado as principais bandas relacionadas à sílica e à plata e à interação dessas duas espécies. Consequentemente, ao analisarmos L2, hemos verificado que há uma donação, que o câncer de plata atua como donador de elétrons para esse sistema e, consequentemente, essa diminuição, e isso que seria, podemos dizer que se explica essa atividade biocida desse material, ou o comportamento biocida desse material. Consequentemente, sim, aqui o donador da plata como donador, e essa donação atua como donador e, consequentemente, não, fazendo com que a interação com moléculas de água e de oxígeno genere essas espécies reativas. E, por último, que esse processo pode justamente explicar a generação dessas espécies, a generação e evolução dessas espécies, e que elas são as responsáveis pela atividade biocida desse sistema, desse material. Bueno, em agradecimentos, a mim me gostaria de agradecer, claro, primeiramente a Universidade Valenciana, não, por a beca, e graças a isso é por o qual estamos desenvolvendo esse trabalho, a Universidade João I, né, ao grupo do QTC, do qual faço parte, a Universidade de Bruxelas, o grupo de Frederic Tilles, ao CDMF, por a parceria nesse projeto, não, aos clusters, não, que nos permitem fazer todos esses cálculos, e a vosotros por a atenção. ¿Alguna pregunta? Hola, Eduardo. Hola, Gracias por tu presentación. Una pregunta. ¿Adicionáis un electrón en el sistema? ¿Solamente un electrón? ¿Y veis cómo el agua y el oxígeno facilitan esa transferencia? Não, basicamente, o que estamos observando aqui é simplesmente, ou seja, a interação da plata con el sistema, con las moléculas. Sin adicionar electrones. Sí, es que me había parecido que a lo mejor adicionabais también algún electrón, sin adición. No, sin adicionar electrones. Entonces, cuando analizo la carga, ¿no?, de Mulliken, o sea, cuando analizo anterior, o sea, cuando tengo solo el clúster y después en el sistema, yo veo esa diferencia de densidad de carga. Entonces, y ahí, bueno, es mi sugerencia del proceso de que se está ocurriendo aquí, ¿no? Y al analizar el 2, podemos verificar que agua ahí, pero como te digo, não analisamos, é principalmente como análise da densidade de carga, pela qual estamos vendo no sistema. Já não estamos adicionando basicamente nenhuma alerta. Y se ve el aumento, sobre todo cuando está el oxígeno, que es el que más. Sí. Eduardo, yo tengo una pregunta sobre el sustrato, ¿vale? Tú estás a utilizar sílica, pero en la forma amorfa, digamos así, ¿vale? ¿Tú crees que cambiando el grado de cristalinidad de la sílica puede interferir, no lo sé, positivamente o negativamente en la transferencia de carga entre la molécula de agua y el oxígeno, entre el clúster y el sustrato por esa diferencia de cristalinidad? Na verdade, não te sei dizer isso, porque,
O sea, la verdad sí, hemos decidido utilizar la sílica mofa solamente para la parte experimental, no de vosotros, que tenía utilizar la sílica mofa. Pero no sé decir si utilizamos la cristalina o no, cómo se comportaría, ¿no? Y tal. Pero siempre hemos intentado el máximo comparar o tener como referencia o que han hecho experimental. Entonces, no sé decir, o sea, tener que buscar y ver si de fato cómo sería el comportamiento si utilizamos una sílica cristalina. Justamente. Digo que ¿por qué calculas la transferencia de carga S menos 1,72,5 electrones? Sí. ¿Lo hacéis vía Mulliken y Mulliken. por qué no lo hacéis con Vader? Ok. ¿Lo habéis probado para ver si No, salen no hemos cosas probado. diferentes? No he probado con Vader, pero assim, es porque assim, como estoy utilizando CP2K, entonces la verdad sí, no es un sistema, no es un software que conozco mucho, ¿no? Además estoy aprendiendo y tal. Entonces, básicamente, no hemos probado, pero o sea, automáticamente sacan o no, o sea, decidimos el input y decidimos Millikan, ¿no? Pero no he probado con Vader. La verdad es que sería interesante mirarlo, o sea, para comparar y tal, pero no hemos probado, entonces. O sea, había que cambiar eso en el pedir eso y comparar. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Eduardo, muchas gracias.